Vamos lá, pessoal, um novo assunto agora, Poder Judiciário, questão de número 371. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, Executivo e Judiciário são órgãos que integram o Poder Judiciário, exceto... Qual é a sua resposta? Muito bem, se você marcou a letra A, Ministério Público Federal. O Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário, não é órgão do Poder Executivo, não é órgão do Poder Legislativo. O Ministério Público é um órgão independente, muito importante para a jurisdição como um todo, porque ele é o fiscal da lei e o dono da ação penal. Mas ele não compõe, não é órgão do sistema judiciário. Ele é independente, ele não pode ser extinto. Ele possui, portanto, independência. É um órgão ímpar, é um órgão singular ali em todo o ordenamento. Vejamos então quais são órgãos do Poder Judiciário. STF, CNJ, STJ, os tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares. Olha, cuidado com prova, olha. Tribunal e juízes militares. Portanto, pessoal, os tribunais militares também compõem o sistema jurisdicional, compõem o Poder Judiciário. E 7. Os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios, ok? Aqui não se encontra Ministério Público. Questão de número 372. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores são órgãos do Poder Judiciário com jurisdição em todo o território nacional e sede na capital federal. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. É o texto do artigo 92, parágrafo 1º. O STF, o Supremo Tribunal Federal, sede na capital federal, Brasília, e tem jurisdição em todo o território nacional. Os tribunais superiores, como por exemplo, nós vimos aqui, olha, no slide anterior, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal Eleitoral, são órgãos superiores que também têm jurisdição em todo o território nacional e a sede na capital federal. Portanto, o gabarito correto. 373. O CNJ, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm sede em Brasília, mas somente os dois últimos têm jurisdição em todo o território nacional. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. É o texto do artigo 92, parágrafo 2º. Vejamos, pessoal. O não julga, portanto, não tem jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição. É um órgão administrativo. Ele tem sede em Brasília, sim, assim como o STF e os tribunais superiores. Mas somente os tribunais superiores e o STF têm jurisdição em todo o território nacional. Já o Conselho Nacional de Justiça, ele não tem jurisdição. Repetindo, é um órgão administrativo, ok? Continuando, questão de número 374. O juiz do trabalho ingressa na carreira como substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, no qual se exige do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e se obedece nas nomeações à ordem de classificação. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Vejamos, olha. O artigo 93 diz o seguinte: Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Ingresso na carreira, não fala qual carreira, se é juiz do trabalho, se é no STJ. Aqui fala de juiz do trabalho, a questão. Mas é da mesma. Portanto, o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será de juiz substituto, conforme a questão, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel de direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações ordem de classificação. Portanto, de acordo com a questão, gabarito correto. Questão de número 375. O ingresso na carreira da magistratura ocorre mediante concurso público de provas, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade advocatícia. Certo ou errado?
Se você marcou errado, você acertou. Não é atividade advocatícia. Cuidado com o CESP, cuidado com prova. Vejamos, exigem o que? Atividade jurídica, 3 anos de atividade jurídica e não atividade advocatícia. Cuidado com prova, cuidado com texto. O CESP pega a letra da lei, modifica uma frase e destrói o candidato. Continuando, questão de número 376. Na organização do Poder Judiciário fixada pela Constituição Federal, a promoção de entrância para entrância ocorrerá alternadamente por antiguidade e merecimento. No caso da promoção por merecimento, ela será obrigatória quando o juiz figure em lista de merecimento por... Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra C, 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. É o texto do artigo 93, inciso 2. Promoção de entrância para entrância alternadamente. Ora antiguidade, ora por merecimento. Assim será a promoção. Atendidas as seguintes normas. Letra A, que é o gabarito. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 em lista alternada de merecimento. Então, 3 vezes consecutivo, o juiz estava na lista. Ele não foi promovido, então ele vai ser automaticamente, obrigatoriamente promovido. Ou 5 vezes alternadamente. Não foi consecutivas, mas 5 vezes alternadamente, ele esteve naquela lista de merecimento ou de antiguidade. Dessa forma, na realidade, que é merecimento. Dessa forma, ele vai ser automaticamente, obrigatoriamente, ser promovido. E nós temos as outras hipóteses aqui de promoção. Letra B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista da antiguidade dessa, salvo se não houver como tais requisitos quem aceite o lugar vago. Preste atenção que a letra B, C, D e E, elas não falam da promoção obrigatória. A letra A fala da promoção obrigatória, 3 vezes consecutivamente na lista ou 5 alternadas, ele vai ser obrigatoriamente promovido. Agora a letra B não. Aqui a letra B fala dos 2 anos de exercício na respectiva entrância como condições. Letra C, aferição do merecimento conforme desempenho pelos critérios objetivos de que produtividade, presteza no exercício da jurisdição e frequência e aproveitamento em cursos oficiais e reconhecidos de aperfeiçoamento. Portanto, aqui, olha, critérios objetivos, ele tem que ser prestativo, ele tem que buscar se aperfeiçoar. São critérios que serão observados na hora da promoção por perecimento. Aqui na letra D, na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo, a antiguidade, pelo voto de 2/3 dos seus membros. Olha, deve haver 2/3 dos membros, conforme o procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Observe que aquele que tem antiguidade, ele vai ter um privilégio, ele vai ter ali uma preponderância, mas poderá isso ser retirado pelo voto de 2/3 dos membros daquele tribunal. E a letra E, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolver ao cartório sem um devido despacho ou decisão. Então, aquele juiz que está amarrando os casos, que está segurando, que está deixando de ser eficaz, ele não poderá ser promovido. Então, nós temos aqui a obrigatória e as outras hipóteses aqui de promoção, ok? Continuando, questão de número 377. Assinale a opção correta acerca da organização da carreira, dos direitos, das garantias e prerrogativas da magistratura. O gabarito é a letra A. Será feito por critério de antiguidade e merecimento, aplicados de forma alternada e apurados na última e única instância, o acesso dos magistrados aos tribunais de segundo grau. Vamos ao texto da Constituição. Artigo 93, inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade. O que cai na prova, nossas provas objetivas de concurso público, é isso aqui, olha. Antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última instância ou única, se for o caso. Na última ou única, se for o caso. Guarde isso, pessoal.
antiguidade e merecimento. É o gabarito, é o que está dizendo aqui na letra A. Ok? Questão de número 378. A remuneração dos ministros dos tribunais superiores deve corresponder a 95% do subsídio mensal fixados para os ministros do STF, e os subsídios dos demais magistrados devem ser fixados em lei, escalonados em níveis federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, certo ou errado? Se você marcou certo, você errou, está errado. Ora, pessoal, vamos ver o texto da Constituição, artigo 93, inciso 5. Os ministros dos tribunais superiores. Cuidado, lá no inciso 11 do artigo 37, a gente fala da remuneração dos desembargadores dos estados. Ali são juízes de nível esfera estadual. Aí será 90,25 do salário do ministro do STF. Aqui é ministro dos tribunais superiores. Corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei, e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%. Guarde isso, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Aí nessa altura do campeonato você leu o texto do artigo 93 e leu o texto da questão. Está falando a mesma coisa. Olha, não pode ser superior a 10%, não pode ser inferior a 5%, nem exceder a 95%. Então cadê o erro? Por que isso está errado? Por causa disso aqui, gente, porque é CESP, a remuneração. O texto diz que o subsídio, então é o subsídio e não a remuneração. A diferença, sim, o subsídio é aquele salário seco, sem acréscimos, não pode ter aquele acréscimos. A remuneração não. A remuneração é o salário base mais os acréscimos. Dessa forma, a questão se torna errada. Não é a remuneração que pode ser superior a 95%, mas sim o subsídio, ok? Então, por isso a questão está errada. Isso é o nosso terrível e desagradável CESP. Continuando, questão de número 379. Analise as afirmações abaixo. Salvo autorização do CNJ, o juiz titular terá de residir na respectiva comarca. 2. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada ampla defesa. Qual a resposta correta? Letra B. Somente o item 2 está correto. O item 1 está errado quando fala CNJ. Salvo por autorização do tribunal, o juiz titular terá que residir na respectiva comarca. O juiz de determinada comarca deve residir nela, salvo por autorização do tribunal, e não do CNJ. E o item 2 está correto. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público, far-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Nós sabemos que esses cargos são vitalícios e a hipótese então que haverá a aposentadoria, remoção, ou ele será colocado em disponibilidade por interesse público, e isso será por voto do tribunal ou CNJ, assegurada ampla defesa. Agora, quem autoriza o juiz morar fora da comarca que ele presidir será o tribunal. Para encerrar o vídeo, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público e a informação. Olha, questão cara do CESP. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou, certo, não é porque é CESP que sempre estará errado. É isso mesmo, todos. O perigo está aqui, quando a gente lê todos, nunca, a gente já fica desconfiado. Então, olha, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos. Todos os julgamentos, não existe julgamento secreto. E fundamentados todas as decisões, todas elas devem ser fundamentadas, senão será nulo, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente aos advogados, se a presença da parte for gerar um grande tumulto. Imagine alguém sendo acusado de pedofilia, de morte de crianças, e ali estão os pais furiosos, até suspeitos de estar armados. Então, pode ser esses julgamentos ali ser limitados somente aos advogados, nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, ok? É o artigo 93, inciso 9. Terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo, ainda falaremos do Poder Judiciário.